Boa noite, pessoal! Boa noite! Ô, gente, estou feliz demais de estar aqui hoje. Tantos amigos, minha turma aqui da rádio, meus colegas da área de comunicação, professores, consultores, pessoas aqui do meu relacionamento. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. Lembrando que essa palestra é um oferecimento da Visual Turismo, da CDL BH e da rádio CDL FM 102.9. Todo mundo preparado? Bora começar, gente. Bora começar. Começar a falar sobre a NRF. NRF significa National Retail Federation. É a Federação de Varejo dos Estados Unidos. É uma associação que foi criada no ano de 1911 em Washington, capital dos Estados Unidos. A NRF, ela realiza uma série de eventos ao longo do ano. O maior, o principal, o mais importante, o icônico, chama-se Retail's Big Show. O grande show do varejo. O maior e mais importante evento de vendas e de varejo do mundo. O brasileiro se habituou a falar NRF como o nome do evento. Mas, na verdade, NRF é o nome da entidade, da associação. Só que ninguém no Brasil fala, vou no Retail's Big Show. Fui no Retail's Big Show. O pessoal vai achar que você está até querendo falar inglês bonito demais. Então, todas as vezes, de agora para frente, quando a gente falar o nome NRF, nós não estaremos falando da entidade, mas sim do... Mas como é que é o nome do evento? Isso mesmo, isso aí. Retail's Big Show. Beleza? Então, isso é muito importante. Eu vou pedir, pessoal da técnica, Jefferson, obrigado aí, gente, pela presença de vocês me ajudam demais. Dá um grauzinho no som, que eu vou passar o vídeo oficial do evento com o Recap 2025 NRF Retail's Big Show Nova York. Bora! This event started 114 years ago. A few retail merchants got together to talk about the emerging shopping trends of that time. Try to imagine what they would think if they were here today. NRF's Retail Big Show is the best way to kick off your year. It's where you seize innovation, perspective. It is such a large show, and more specifically, it has such a range from technology right the way through to food services, innovation, startups, and they're willing to teach you, share with you what they're doing. I'm able to connect with other executives for meetings, collaborations. It's just a great place to network. All of these vendors are just awesome about teaching you. They're proud of their technology. They want to show you what they have. We always walk away smarter and with some great ideas. I think we have to meet the consumer wherever they are, and it's really about them. And you have to have an organization that's seamless on whatever they want. Something that I say to other entrepreneurs that is articulate your mission, your vision, and your promise, and stick to that. Build a company around a purpose. Each of us in this retail industry have to be able to articulate what is it, this combination of product, of experience, of what we know about our customers and what matters to them. How do we uniquely embrace what we do well and bring it to market? It starts with a willingness to listen. And our teams have really unlocked the door of what we need to do next. I think it's about being as smart as you possibly can be, because you want to build a team that is fearless, always thinking ahead, will not take no for an answer, and will come up with ideas that are incredible, futuristic ideas. Not too long ago, we were talking about the retail apocalypse, and now we talk about digital technology and our leadership in automation and AI. All of that is a testament to the fantastic talent across the retail industry who never stop moving forward and reinventing what we do.
Deu para dar uma ideia do evento, né, pessoal? Um evento que é realizado há 114 anos, um evento que recebe números extraordinários e impressionantes. Estamos falando de um evento que recebe 40 mil pessoas, 105 países. Das delegações internacionais, mais uma vez, a delegação brasileira é a que mais leva representantes para o evento. A NRF é dividida em algumas partes, mas eu vou basicamente citar as duas partes mais importantes do evento. Uma parte que é a feira de produtos e serviços. Nessa feira de produtos e serviços, nós temos aproximadamente 1.100 estandes. A NRF é um evento que acontece 3 dias, domingo, segunda e terça, entre a segunda e terceira semana do mês de janeiro. Inverno, Nova York, esse ano uma temperatura, sensação térmica de -11, super agradável, ventinho sul batendo, uma maravilha. E nós temos então essa feira de produtos e serviços com aproximadamente 1.100 estandes. Imagina, se você ficar 5 minutos na frente de cada estande, você não consegue ver nem metade da feira. Então é um evento tudo muito rápido, tudo muito gigantesco, tudo assim extraordinário, muito bem organizado. E nós temos outros pequenos eventos juntos dessa feira. Tem uma feira de startup, tem uma feira de inovação. E do outro lado, a gente tem as palestras, que é onde eu tenho o meu maior interesse, que é justamente participar dessas palestras que eu falo, são as palestras mais atualizadas de vendas e varejo do mundo, porque são os maiores ícones do varejo mundial. Então esses são os números da NRF, um evento que é realizado no Javits Convention Center, um local extraordinário, um centro de convenções para abrigar 40 mil pessoas, não é para menos. O Javits Convention Center está localizado no meio de Manhattan, numa região que se chama Hudson Yards, uma região onde tem um novo shopping de Nova York, numa região onde os melhores prédios estão sendo construídos, fica próximo daquele The Vessel. Lembra aquela colmeia? São as escadas. É um lugar maravilhoso, próximo ao Rio, e ele fica entre a 34 e a 40 com 11ª, dentro de Manhattan. Muito bem, a NRF, ela cada vez mais, ela vai se tornando aí esse evento maravilhoso. E eu tenho o privilégio, a oportunidade de, pelo 8º ano consecutivo, participar do evento. Obrigado, isso aqui, Ricardo, você que está do meu lado o tempo inteiro. Gente, para a gente conquistar uma credencial dessa aqui de jornalista internacional para ir para dentro da sala de imprensa do evento, não é brincadeira. Então, graças a Deus, é o 8º ano que a gente está lá credenciado como jornalista. E qual que é o objetivo nosso? Trazer a cobertura do evento para a imprensa de Minas Gerais. Então, lá no Jornal Hoje em Dia, que eu tenho minha coluna de empreendedorismo, coluna semanal, aos sábados e domingos, a gente faz a reverberação dela através de matérias, antes do evento e depois do evento, falando um pouco do que a gente imagina que vai rolar e depois do que aconteceu. E também temos a oportunidade de fazer a cobertura para a rádio CDL-FM. Esse ano foi muito especial. Uma das coisas que a gente fala na NRF, que é muito importante, são as conexões, relacionamento, o poder do networking. Eu estava vendo ali o café, se a gente deixasse ali mais meia hora, a turma ia ficar só no café. Porque tem quanto tempo, Fabiano, que você não encontra o Guto? Tem quanto tempo que você não encontra o Geru? Tem quanto tempo? Então a gente aqui vai fazendo a conexão, né? O Dudu e o Marcos Valério já encontram mais, já são do bairro, né, Marcelo? Já são amigos. Mas a gente aqui vai fazendo conexão, vai vendo pessoas, um vai conhecendo o outro. Tem uma rede de mulheres empreendedoras aí que, através da minha esposa, da Paty Torres, aqui vieram junto, né? Vocês estão sempre nos eventos do Sebrae, da CDL. A Érica foi minha aluna também de turismo. E aí a gente vai se conectando, isso é maravilhoso. Gente, olha, a Flávia também foi minha aluna. Olha que maravilha. Olha quem que eu tive a oportunidade de entrevistar no microfone da CDL-FM. Aí até você, Wagner Espanha, vai ficar com vontade de poder ter ido para a Record também, né? Aqui, ó, olha aqui, conheci esse senhor, Mário Gazin, dono do Magazine Gazin. Sabe quantos anos ele vai na NRF? 27 anos ininterruptos. Eu falei para ele, o que que o senhor faz? O que que o senhor veio fazer aqui? Sabe o que ele falou? Eu venho aqui de coração vazio. Eu quero sair daqui com 2 insights para aplicar na minha empresa.
A gente tem que ser humilde para aprender. E ele não vai sozinho, não. Ele leva uma equipe, leva 10, 20 pessoas junto. Então, isso é que é o bonito da NRF. Tive a oportunidade de entrevistar o Paulo Correia, CEO da CIA. Gente, a gente encontra esse pessoal no corredor igual a gente encontrou hoje aqui no café. São os brasileiros lá rodando. Eu já encontrei com o Luciano Heng. A Magalu todo ano vai. São os maiores empreendedores do Brasil, os maiores empresários, as pessoas que falam assim, quero mudar o meu mindset. É lá na NRF. Olha aqui, Marcelo de Souza, Sebrae Minas, CDL, BH. Marcelo já tem uns 10 anos, deve ter até mais, né? Que ele vai, né, Vilma? Já tem, né? Já deve ter uns 15, até mais. Ele falou, vai desde 90 e poucos, já tem uns... Eu acho que tem 25 anos que ele vai. Marcelo não tá brinquedo, não. Todo ano ele bate ponto lá. Consegui entrevistar o Caio Camargo, do Varejo Cash, o maior podcast de varejo do Brasil. Esse cara é uma mente brilhante do varejo. É extraordinário o podcast dele. Muito similar ao da CDL-FM, Conectamente, com o Fernando Cardoso e com o Paulo Leite. Nós temos que aprender com os empresários, com os empreendedores. Olha aqui quem que eu entrevistei, Fernando Rosa, presidente da Alpargatas Brasil. Esse menino aqui, ó, esse jovem, um cara extraordinário que fez uma palestra também lá na NRF. E tive a oportunidade também, mais uma vez, de entrevistar o William Caldas, mentor de vendas, palestrante de vendas daqui de BH, tenho certeza que muitos aqui conhecem. E eu sempre falo do William Caldas, porque a primeira vez que eu fui na NRF, eu tive uma situação que eu estava nos Estados Unidos, teve uma nevasca, eu tive tudo para vir embora, tudo. Eu liguei pro William Caldas e ele falou assim, você não vai embora. Se você for e não gostar, eu pago pra você. Eu falei, tomara que eu não goste. Tem 8 anos que eu tô lá. E eu nunca deixo de agradecê-lo e falar, William, eu tenho muita gratidão por você. Isso é uma coisa importante, gente. Nós temos que começar a falar bem das pessoas. Nós temos que começar a elogiar e agradecer. O que ele fez por mim é uma coisa impagável. E isso é muito importante. Então, isso foi a nossa cobertura na CDL. E na CDL, a gente tem lá no site, né, Maíra, nas redes sociais. Olha lá, ó, CDL FM, tudo que a gente colocou na CDL. O essencial da NRF 2025, o principal evento de varejo do mundo, Propícia Lopes. A NRF se joga de que se Agora, gente, é só vocês irem lá no site, dar um play, que aí vocês vão curtir tudo que rolou na NRF 2025. Muito bem, bora começar o jogo? Game Changer. Tema da NRF 2025. Game Changer. O que significa? Virou o jogo. A mudança do jogo. Como que é a virada do jogo do varejo? Esse foi o tema da NRF 2025. Dentro desse tema, nós tivemos uma programação composta por 450 palestras. Eu trouxe aqui a programação oficial da NRF. Vou deixar aqui para vocês, para depois quem tiver curiosidade de ver os patrocinadores, a programação e os stands, né? Você também teve lá, né, Érica? Sabe como é que é? Viu o tamanho? Tá aqui a programação NRF, 450 palestras. Eu participei de 33 palestras em 3 dias. Média de 11 por dia. Tá bom, tá razoável, não tá? Tá ótimo. O que é que eu faço? Levo o caderno capa dura da CDL-FM. Ó. Levo o caderno, o que que eu faço? Começo a anotar. Gente, isso aqui você vai anotando. Vai anotando. Vai anotando. Chega à noite, você tem que ler para você entender, às vezes, o que você escreveu. É muito rápido. Vocês viram ali como é que é o inglês. Ah, mas é em inglês. O evento, o idioma oficial do evento é inglês. Os brasileiros dão palestra em inglês e os chineses também, o indiano também. Tem tradução simultânea. Esse ano teve para um idioma. Adivinha qual? Por quê? Por causa do número de brasileiros presentes no evento. Então você paga $145, contrata. Se você não tem um inglês fluente, aí você contrata o tradutor e aí você vai poder escutar bem rápido a tradução, anota, guarda e leva. Sabe o que eu trago para vocês aqui? Isso daqui, gente. Isso daqui, sai daqui. Eu faço uma curadoria desse material, fico 2 semanas estudando para entregar para vocês o melhor conteúdo que eu posso fazer da NRF. Vocês não têm ideia do trabalho que dá para fazer isso aqui.
Isso aqui é feito por várias mãos. Vocês vão ver a produção desses slides aqui, tudo muito profissional. Slide Max é quem faz a produção dos slides. E eu vou entregar para vocês agora o melhor conteúdo da NRF 2025. Eu vou entregar o resumo das palestras, dessas palestras que foram realizadas na NRF. CEOs, líderes, executivos dessas empresas, o que eles falaram na NRF? Quais empresas estamos falando? Starbucks, IKEA ou IKEA, Best Buy, WD Partners, Target e Tommy Hilfiger. É agora que vocês vão sair daqui com todo o resumo do melhor conteúdo de vendas e varejo do mundo. É do palco de Nova York para o palco da CDL BH. Prepara papel, caneta, quem for ainda a moda antiga, quem não for celular, porque agora o bicho vai pegar. NRF começou, kickoff da NRF. Kickoff, quem fez a abertura do evento? John Furner. John Furner, sabe quem que ele é? Simplesmente o CEO do Walmart, presidente fraco. O cara começou a NRF, olha como é que começou o evento. Primeira frase dele foi isso daqui. Estamos vivendo tempos que não são apenas de mudanças, mas sim de uma verdadeira revolução. Não é uma pequena mudança que está acontecendo, a mudança é rápida. O jogo muda rápido e nós temos que entender para onde está indo o tabuleiro do jogo do varejo. Primeira empresa que vamos falar hoje, Starbucks. Essa empresa icônica, incrível, maravilhosa, marca internacionalmente conhecida, a maior rede de cafeterias do mundo, fundada no ano de 1971. A Starbucks foi representada na NRF 2025 por Debbie Hall. A Debbie Hall deixou como principal frase a seguinte: tudo começa e tudo termina com um avental verde. Debbie Hall começa a sua fala abordando um tema que se chama tecnologia digital. A Debbie Hall começa falando exatamente que a tecnologia digital é o que a Starbucks está usando para melhorar a experiência do cliente. Ela fala que os dados moldam a experiência do futuro. Quais dados? Todos os dados. Os dados da loja, os dados das compras, os dados dos pedidos, todos os dados, eles são fundamentais para a tomada de decisões. Outra coisa importante, usamos a lente do cliente, dos colaboradores, para nos ajudar. Então, eu uso o dado e trago o colaborador para me ajudar. Qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é ter disciplina e tomar decisões consistentes na gestão digital. Starbucks está indo para a digitalização. Outra coisa importante, nosso maior desafio, fazer com que todas as lojas nossas, elas sejam consistentes, padronizadas, independente se é franquia ou se é loja própria. Debbie Hall continua sua fala. Nesse momento, ela trabalha os 5 princípios da Starbucks. Quando você vai na NRF, uma pessoa fala isso, só isso daqui já valeu a vinda aqui hoje. Ela está dando a letra da Starbucks. O que a Starbucks, como empresa, está fazendo? Número 1, primeira coisa, mentalidade de global. Empresa, negócio precisa ter o quê? Velocidade. Velocidade de ação. Velocidade de atitude. Não dá para ficar esperando. Tem que pegar e fazer. Número 2, no caso da Starbucks, arquitetura inteligente. Por quê? Eles querem estar expandindo. Para isso, eles têm que dar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Eles têm que ser rápidos nesse gatilho. Número 3, movidos pelo propósito. Mentalidade institucional. Isso tem faltado para muitos profissionais. Entre outras palavras, vestir a camisa da empresa. Número 4, foco em resultado financeiro. Tá tudo bem, só não tá vendendo. Então não tá tudo bem. Performance financeira. Tem que ter dinheiro no caixa, tem que vender. Empresa tem que dar resultado positivo. Número 5, ela fala sobre tecnologia funciona. Tem que fazer todas as pessoas e todo o time estar vinculado, trilhando a tecnologia.
ela encerra a sua participação falando sobre as ações que a Starbucks vai fazer now, agora. Starbucks, o que você vai fazer? Nós vamos fazer 3 coisas. Simplificar. Eu vou repetir o que a Starbucks está fazendo no mundo. Número 1, simplificar. O que a gente mais vê são empresas complicar. A empresa burocratizar. A empresa inventar papel. Inventar novas situações. Simplificar. Modernizar e padronizar. Porque se ela quer velocidade, ela precisa de padronização. E o café perfeito? 4 minutos na loja e 12 minutos pelo aplicativo. Nossa, é um desafio. É um desafio que depende também das pessoas. Empoderamento. Ela fala que tudo começa e tudo termina no avental verde. A Starbucks, sabe qual que é a missão dela? É um café perfeito, somado a um atendimento extraordinário. Porque é daí que vem o encantamento dos clientes. E ela finaliza: a dose certa é focar no básico. Bem feito. Ponto final. Hashtag arrebentou. Acabou. Tá falando de tecnologia? Tá. Tá falando de gestão de tecnologia? Tá. Mas tá falando de 2 coisas importantes: simplificar e fazer o básico bem feito. Essa foi a palestra da Starbucks. Gostaram? Bora pra próxima. Bate palma com o povo baixo também, vocês me ajudam. Esse vídeo vai sair lá na rede social da CDL-FM, não vai? A Maíra que vai postar, tá? Vocês entram lá. A IKEA. Você gostou, né? Você foi na onda, né? É, aproveitou. IKEA ou IKEA? Cada um fala de um jeito. Que jeito que é aí, gente? IKEA ou IKEA? Aqui no Brasil a gente fala IKEA mesmo. Empresa sueca. Essa empresa que foi fundada em 1943. Tem 473 lojas, 63 países. Foi representada por uma pessoa super bacana que já esteve na NRF por outras empresas, Javier Quiñones. Ele que é o CEO da IKEA nos Estados Unidos. Principal frase da IKEA: a loja física é o ponto de gravidade do... A loja física é o ponto de gravidade do show. Muito bem. Quiñones começa a sua palestra falando exatamente isso. A loja é o melhor lugar do mundo para vender. A loja física é o melhor lugar do mundo para vender. A conexão humana é o melhor momento que nós temos com a outra pessoa de fazer o relacionamento acontecer. É a loja física. Javier Quiñones continua: fórmula para impactar clientes dentro da loja. Tá aqui. Experiência da loja mais atendimento dos funcionários. 85% dos consumidores da IKEA começam a compra pelo online. E aí sabe o que ele faz? Eles vão lá para a loja. Para quê? Para verificar o móvel, para bisbilhotar se o negócio é bom, para verificar se realmente presta, se não vai balançar. E aí ele fala o seguinte: deixa eu te falar, não interessa se o cara começou na loja, se ele começou na prateleira digital, se ele fez aqui. Sabe o que mais me importa? É uma coisa: o cliente comprou? Comprou. É isso que interessa. Não adianta o time jogar bonito. Não adianta ter 92% de passe certo. Não, só não fez o gol. Não adianta. Então, Estados Unidos, eles são muito assim, eles são muito assertivos no resultado. Então, isso é muito importante. Javier Quiñones continua sua fala. Ele diz: o consumidor escolhe organicamente por qual canal ele quer comprar. Ele não sabe distinguir se ele está comprando no físico, se ele está comprando no digital. Muitas das vezes ele compra, hoje nós temos aí o BOPS, Buy Online, Pick Up on Store, aquele famoso clique, compra e depois retira. O consumidor ele não quer saber, ele não faz esse cálculo na cabeça dele.
Ele quer o produto, ele quer o serviço, ponto final. Então ele diz, não interessa como ele comprou. O que a gente tem que saber é que as jornadas de compra são diferentes. O e-commerce tem que ter uma jornada de compra e a loja física tem que ter outra jornada de compra diferente. Inclusive, o que é que nós estamos vendo? Tem empresas que já estão aceitando troca de produto em loja física. Por quê? Porque já percebeu que se ela não troca na loja física, isso gera um prejuízo enorme para a imagem e para a marca. Então são mudanças que estão acontecendo no varejo que a gente começa a perceber. A loja física é um ponto de reforço da marca. A loja física é o ponto de gravidade do show. Imagina, quantas pessoas hoje compram online? Daqui a pouco eu vou mostrar um número para vocês. A pessoa foi na loja. O que é que minimamente uma pessoa tem que fazer dentro dessa loja, pessoal? O que é que nós temos que fazer? No mínimo, um atendimento extraordinário, espetacular. É o mínimo. Se a gente não entender isso, nós não vamos conseguir estar no jogo do varejo. O jogo do varejo é aquele que o cliente pisou na loja. A hora que eu vou para uma reunião, a hora que eu vou fechar um negócio, eu tenho que estar preparado e tenho que gerar resultado. Nós continuamos com o Javier fechando sua fala, falando sobre a IKEA. Temos programas de fidelidade? Temos. Pós-pandemia, a gente viu que todas as empresas investiram em programa de fidelidade. E o programa de fidelidade pode ser pontuação, pode ser bônus, pode ser cupom, pode ser história o balão, pode ser qualquer programa. Tem que ter programa de fidelidade. Outra coisa, eles estão abrindo uma flagship na Quinta Avenida. O que é flagship? É uma loja conceito. É aquela loja para a pessoa chegar e falar, uau, é o apartamento decorado. Que a pessoa chega no prédio, o prédio às vezes não é nem lá essas coisas. A pessoa entra no apartamento decorado, ela fala, nossa, é isso aqui que eu quero para minha vida, é o meu sonho. Flagship é o apartamento decorado, é a loja conceito. Nós temos que ter isso. Você quer vender mais? Você tem que ter um portfólio que a pessoa chega e fala assim, uau! Você tem que ter uma marca bem exposta, você tem que ter um trabalho bom do digital. Então a gente tem que estar trabalhando esses elementos para que a gente possa estar melhor posicionado. Locais distintos precisam de coisas diferentes. O que é isso? Cada loja tem que estar enquadrada aonde ela está inserida. Uma loja em Venda Nova não pode ser igual a uma loja na Savassi, que não pode ser igual a uma loja no Barreiro. São públicos muito diferentes que exigem coisas diferentes. Então nós temos que... Isso foi muito falado na NRF. E eu fui com a minha irmã, nós fomos no Sorro e nós ficamos impressionados quando nós fomos visitar as lojas do Sorro. Completamente diferente das lojas da Quinta Avenida. Foi lá na Rua Broadway. Você vai na Rua Broadway, você fala, o que é isso? É outra loja. A Zara, do lado da biblioteca pública, é totalmente diferente da Zara na Broadway e no Sorro. Por quê? Porque ela está com a autenticidade do local. Então isso é muito importante, o cliente gosta e percebe muito disso. A tecnologia não vai substituir o toque humano, mas vai ajudar no planejamento online de produtos e de serviços. E o Javier finaliza dizendo, inteligência artificial vem sendo usado com cautela. Estamos no barco da mudança. Olha o que a Maíra falou aqui. Nós vamos começar a usar com cautela. Sabe por quê, pessoal? No pós-pandemia, a turma mergulhou no metaverso. O que aconteceu? Teve empresa que criou departamento de metaverso, gerente de metaverso, head de metaverso, não sei o que de metaverso, a empresa do metaverso, e aí viu que não foi bem assim. A empresa foi, mas o consumidor não foi. Então todo mundo teve que voltar. Então isso é muito importante, o que está sendo falado. Nós estamos trazendo a realidade das empresas para vocês. Meu tempo está acabando, gente! Não pode, né? Tem que tocar mais um pouquinho. Best Buy. Esta empresa é extraordinária. Uma empresa de eletrônicos de ponta, vende multimarcas, inclusive os amantes de Apple podem comprar lá, às vezes até mais barato do que dentro da própria Apple, né? Temos vários aqui que já fizeram essas aquisições.
é uma empresa extraordinária. Essa empresa foi representada nada mais, nada menos do que pela sua CEO. Nós estamos falando de Corey Berry. Gente, quero chamar mais uma vez a atenção. Esse ano, 1/3 das palestras da NRF, novamente, como aconteceu no ano passado, foi mulher na ponta da palestra. Verdade. Verdade. E muitas pessoas me perguntam, qual uma das grandes transformações que você viu nesses 8 anos de NRF? Uma das maiores transformações que eu vi foi que em 2018 tinham mulheres, mas elas estavam sempre no nível intermediário para baixo. Não tinha mulher presidente e CEO de empresa. E esse ano a gente vê muitas mulheres assumindo o comando e fazendo o negócio acontecer. Então, realmente, isso é muito bacana a gente ver essa evolução. Corey Berry, principal frase foi essa daqui. Opa, cadê a frase da Corey Berry? Cadê a frase? Por que eu passei? Os consumidores são menos leais às marcas no pós-pandemia. Será que são mesmo? Por que será? Será que é porque eles começaram a pesquisar mais? Será que o dinheiro foi ficando também mais difícil? E quando a gente vê que tem uma crise econômica, as pessoas começam a pesquisar mais? Então, Corey Berry disse isso. Muito bem, ela começou a sua palestra falando sobre algo extremamente interessante. Ela falou sobre a importância das mudanças simultâneas. Vocês entenderam por que é ela que está na frente da Best Buy? Porque é só mulher que consegue administrar a mudança simultânea ao mesmo tempo. Faz 4 coisas ao mesmo tempo. E tudo bem feito. Homem faz uma. Olha para o lado, esquece a de cá, não faz a de cá e não consegue pensar para frente. Então ela falou, adaptabilidade é a nova regra. Porque o mundo de mudança, gente, é a regra do jogo. Ah, eu não gosto disso. Então tem que apertar o play e descer pro parquinho. Nós estamos aqui no jogo da mudança. Corey Berry continua. Antes, as lojas eram iguais. Hoje, as lojas precisam ser diferentes. Porque em cada lugar eu preciso ter um tipo de loja. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o tamanho. Eu preciso mudar a estrutura. Eu preciso mudar os produtos. Em determinadas regiões eu vendo mais produto. Em outras eu vendo outro. Então eu preciso adaptar a esse contexto. Corey Berry continua. Se você está atendendo a humanos, você tem que lembrar que eles querem coisas distintas. Todos são iguais, não, ninguém é igual. Então eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que atender as pessoas. E ela diz, o que é varejo? Ela criou uma expressão. Olha lá. Varejo é igual produtos mais experiências, mais consumidores. Antigamente, professor Geru, a gente só falava que varejo era produto e consumidor. Ela falou, hoje, o que entra dentro do varejo é uma palavra que se chama experiência. E ela fala, qual experiência você está levando para o seu cliente? Você que é da área de serviço, qual experiência que você leva? Você que vende produto, qual experiência que você está trazendo para a pessoa? Ela diz que a experiência é um novo elemento que chegou nessa equação e que faz a diferença no jogo das vendas. Corey Berry continua falando que o consumidor tem que estar no centro da experiência. Ela diz que você tem 2 tipos de cliente, basicamente. No caso da Best Buy. Um que já sabe o que vai comprar. Então ele já pega, já compra pela internet, já vai lá, eu quero um cabo, eu quero um iPhone, eu quero isso, eu quero aquilo, ele já sabe. Mas tem um outro cliente que precisa de ajuda. Que precisa de alguém para explicar o que está sendo vendido. E aí, ela vem para mim como uma das melhores sacadas da NRF 2025. Sabe o que é que os clientes querem? Sabe o que é que os consumidores querem? Eles querem os gatilhos, as sacadas dos produtos e dos serviços. Informação tem na internet. Eu vou vender um celular para uma pessoa. Não adianta eu ficar falando, esse celular tem tantas polegadas, esse celular é isso. A pessoa já chega
sabendo. Quer vender? O que é mais importante hoje para a pessoa saber do celular? Quanto tempo dura a bateria? Esse aqui dura 10, esse aqui dura 15. Você pode ter certeza que 95% vai passar por de cá porque a bateria dura mais. Então, qual que é o gatilho? Qual que é a sacada? Onde você vai pegar o cliente? É no gatilho, é na sacada. Os consumidores são menos leais às marcas no pós-pandemia. A mídia se tornou muito importante nesse momento. O que nós estamos falando aqui? Divulgação. O que nós estamos falando aqui? Rádio, televisão, jornal, tanto on quanto off. Só que as mídias, principalmente as mídias off, porque tem tanta fake news, tem tanta coisa na internet, que os anunciantes estão começando a fazer com as marcas? Voltando para a televisão, para o jornal, para o rádio, para a Rádio CDL-FM. As pessoas estão voltando. Então isso é muito interessante. E ao mesmo tempo, a inteligência artificial está mudando o mercado. Ela, no mundo da tecnologia, já está falando sobre isso. Ela diz, inovação por inovação. Isso não ajuda em nada. Ficar falando de inovação, ficar fazendo papagaiada de inovação, ficar criando coisa que não existe, isso não ajuda em nada. O que é a inovação? Inovação é como eu vou ajudar o meu cliente. Isso sim é inovação. Tem muita gente que faz um aplicativo. Para quê? Ah, porque eu quero. Mas ele quer, mas às vezes o cliente não quer. Ele quer, mas tem 10 clientes que estão querendo só. Então eu tenho que ajudar o meu cliente. O que eu vou ajudar o meu cliente? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar ajuda ao meu cliente. O líder precisa estar junto do propósito da marca. Corey Berry finaliza sua palestra falando o que ela diz para a equipe dela sobre autenticidade e cultura de pertencimento. Ela fala que o colaborador, o funcionário, ele precisa de colocar a capa do super-herói. Ele tem que ter o superpoder. Ele tem que estar ali na frente para decidir. Ele tem que ser um divisor de águas na frente do cliente. Qual é o seu legado? Eu quero uma equipe que possa passar por qualquer coisa e encarar qualquer desafio. Ela diz que ela quer no time dela gente que pensa, eu quero fazer isso, eu quero desafio, vem em mim. Ela não quer quem fala assim, não, eu não quero fazer isso, tô longe disso, nossa, isso é péssimo, isso é horrível. Ela fala, não quero. Eu quero gente que queira, em outras palavras, segurar o touro pelo chifre, encarar qualquer desafio e a gente caminhar junto em busca dos melhores resultados. Gente, tá essa palestra? Tudo bem. Tá bom? Tá copiando muito aí? Isso aí, ó. Agora prepara. Sabe por quê? Ele chegou. A maior sensação da NRF 2025. Estamos falando de uma empresa que se chama WD Partners. Tô vendo muita gente aí copiando, tirando foto já no celular. Palestrante Cristiano Lopes é o meu Instagram, hein? Me marca lá, marca CDL-FM, CDL-BH, que nós vamos repostar essa parada toda aí, vamos fazer uma onda na internet. Qual que foi a empresa, qual foi o cara, para mim e para a maioria que estava lá, o cara da NRF? Um dos. Quem mais chocou. Sabe aquela pessoa que entra para chutar o balde? Sabe quando você fala assim, vou entrar para chutar o balde? O professor Emerson sabe bem o que é isso. Né, professor Emerson? Nós já fizemos isso várias vezes, né? Vou chutar o balde. Pá! Esse cara, simplesmente, ele chutou o balde. Ele se chama Lee Peterson. WD Partners é uma consultoria na área de varejo. Lee Peterson, principal frase dele no evento desse ano. Fundamento, voltar ao passado. Proposta, movimento slow retail. Não, a galera não entendeu, né? Ninguém entendeu. Nós também não entendemos. Ele falou, eu explico. Deixa comigo. Lee Peterson, primeira coisa que me chamou a atenção nesse cara. O cargo dele. Olha o cargo dele. EVP significa
vice-presidente executivo. Até aí, tudo bem. Agora, olha o que está do lado do cargo dele ali. Third Leadership. O que é isso? Thiago Melo. O cara que trabalha com a questão da liderança, de indicação de liderança, líder da verdade, o cara que é o pensador de liderança. Pensador de liderança, olha o cargo dele. Pensador de liderança. Esse camarada deu um show na NRF. Lee Peterson, ele começou falando que loja é diferente de velocidade. Porque loja é algo emotivo. Loja é emocional. Velocidade é algo tático. Eu não tenho como comparar velocidade com emoção dentro de uma loja. Então ele diz o seguinte, nós temos que separar isso dentro da loja. Ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos em novembro de 2024, com 3.300 consumidores. Qual o resultado que ele teve? Que 68% dos consumidores preferem comprar online. O que vocês acham? Realidade? Aí ele falou, beleza, 68% preferem comprar online, beleza. Tá bom, vocês de 68% que disseram isso, por que vocês preferem comprar online? Primeira resposta, porque gasta muito tempo e muito esforço ir na loja física. Estacionamento é difícil. Trânsito. Atendimento. Aí ele começou a falar, é difícil, é desgastante, eu tenho tempo, vou perder tempo, esforço. Beleza. Quais outros fatores as pessoas evitam ir na loja física? Tá aqui, ó. Vendedores ruins. Atendente fraco. Ele diz, lojas que estão bagunçadas, desorganizadas. Já passou por isso também, né, Kellen? Tá fazendo assim, ó. Não consigo encontrar os produtos e os serviços que estão na prateleira. A pessoa fala que tem, mas não tem. Tem, mas acabou. Né? Tem, mas acabou. Tá. E ele fala sobre checkout lento. Né, Guilherme? O que acontece? Você não tô com sede. Aí você fala, vou passar aqui no supermercado. Aí você chega, vai lá na seção da água, pega a sua água mineral. A hora que você olha pra fila, tem 20 pessoas na fila. Você fala, acabou minha sede. Vou embora. Não quero mais. Então, isso desestimula as pessoas. O que ele fez? Ele falou, peraí, gente, mas o negócio, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui? Das 3.300 pessoas, isso aqui quem respondeu foram 2.200, tá? Os 68%, tá certo? Ele continua. Bom, se vocês não preferem comprar nas lojas, me fala o seguinte, o que as lojas poderiam fazer melhor? É só fazer o inverso. É só fazer o inverso. Primeiro, tem que ter uma loja fácil de encontrar os produtos. Ô, gente, nós estamos falando aqui uma coisa de... Não é nem quinta série mais, né? Eu preciso ter na prateleira o nome do produto, o que é que tem, o preço, chegar e encontrar o meu produto e pegar. Número 2, melhores vendedores. Ele está falando aqui sobre preparação de pessoas, sobre capacitação, sobre atendimento. Tá difícil capacitar pessoas, não tá, turma do varejo? Tá difícil de chamar gente, não tá? Se aqui no Brasil tá difícil, nos Estados Unidos vocês nem imaginam, porque o atendimento lá é 10 vezes pior que aqui. Tá certo, Érica? Você que vai muito para os Estados Unidos, Thiago Melo que vai sempre, tem a turma lá, o Fernando Cardoso que vive lá nos Estados Unidos, né, Fernando? A gente sofre no atendimento nos Estados Unidos. Por quê? O atendente lá, ele não é treinado, não é capacitado e isso atrapalha a venda. Número 3, caixas mais rápido. Tem que ter gente, tem que ter caixa mais rápido. Caixa rápido. Estão criando nos Estados Unidos algumas lojas o caixa lento. Que é pra turma que quer bater papo. Porque tem um tipo de perfil que quer isso.
É a turma que vai pro banco de manhã para trocar receita. O cara quer ficar na fila. Se estiver rápido, ele fala, pode passar na minha frente, eu quero ficar na fila. Então eles estão criando sistemas, eles estão criando loja com caixa lento. E está escrito lá, caixa lento. Caixa para ir devagar, para bater papo, para trocar receita. Fica lá 2 horas, 5 horas. Novas mercadorias. O que o cliente quer? Novas mercadorias. Sabe o que é isso? Inovação de portfólio. Muito cliente quer ir numa loja que tem um negócio... Olha só, às vezes a gente vai num restaurante porque tem um prato, ou porque tem um suco, ou porque tem um tiragosto. Às vezes você leva uma turma para lá por causa de um tiragosto, ou por causa de um tipo de cerveja, ou por causa de um tipo de refrigerante. Número 5, design da loja. A loja tem que ser um lugar bonito, confortável, agradável. A loja precisa ter algumas situações básicas para o cliente. Eu falo muito sobre loja de mulher. Marido vai junto. Atrapalha a compra. O que a loja tem que começar a pensar? O que o homem gosta? Pode botar. Se botar uma cerveja, melhora. Né? Para muitos. Hein, Marceleira? É verdade? Muito bem. Futebol. Beleza? Põe um fliperama lá. Põe um café bom e põe um sofá de qualidade lá. A mulher vai falar, vamos embora, o marido vai falar, não vou ficar aqui mais 10 minutos. Continua comprando. Gente, nós temos que ver o básico de conforto da loja. O seu Elias virou um caso de sucesso no Brasil porque ele botou um sofá de qualidade e começou a colocar ar-condicionado desde quando ele começou. Ele começou fazendo diferente para fazer a diferença. Então a loja física hoje ela tem que ser cada vez mais um ponto de experiência. É PDV com PDX. É ponto de venda com ponto de experiência. O que o Lee Peterson fala? Meus queridos, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que voltar ao fundamento básico do varejo. Nós temos que fazer o básico. Não tem um filme De Volta para o Futuro? Ele falou lá que agora o filme então é outro. É De Volta para o Passado. Vamos voltar para o passado. Ele fala... Abercrombie Fitch, isso foi ele que falou na palestra dele. Abercrombie Fitch, marca de roupa famosa, chique, tem loja na Quinta Avenida. Sabe o que falou? Nós não vamos usar IA. Sabe por quê? Nós não estamos precisando disso não. Nós estamos precisando de fazer o básico bem feito. Ponto final. E uma palestra dessa mexe com as pessoas. Porque todo mundo foi para lá pensando só em inteligência artificial. E o cara vira e fala, calma, 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 tem uma turma para lá que está pensando nisso. Vamos pensar para cá também. Ele continua a sua frase, a sua fala, dizendo sobre a proposta do movimento varejo lento. É disso que nós estamos falando. Slow Retail. O que é o Slow Retail? O Slow Retail são lojas com atenção aos detalhes. Ah, eu lembro do livro Nos Bastidores da Disney. Autor Tom Conelan fala os 7 segredos de sucesso da Disney. As 7 chaves de sucesso da Disney. Sabe qual que é uma das chaves? A fantástica atenção aos detalhes. Porque é o detalhe que faz a diferença. É olhar a loja de forma diferente, fazendo o básico. Atendente e vendedor. Fazendo o trabalho aqui de organização de produto e mercadoria. Gente, é o básico do básico do básico. Checkout de caixa, produto exclusivo e design da loja. O Lee Peterson, Neuza Chaves, ele é tão bom professor, igual a você, igual o professor Emerson Gerru, Simone Andrade, tantos outros que estão aqui, Eduardo, Marcos Valério, tantos professores presentes aqui, que ele ainda fechou, sabe como? Com um resumo da aula dele, da palestra. Olha que coisa fantástica, Gerru. Olha o que ele falou. Ele falou, em resumo, o que é que nós precisamos fazer? Esse é o slide que você vai tirar a foto e levar para a sua empresa, para o seu negócio. Tá aí, ó. Número 1, temos que pensar na maneira oposta no sentido da velocidade. Temos que fazer uma loja slow retail. Desde que você não trabalha com um fast food. Que aí vai dar errado. Daí vai dar errado. Se você trabalhar com fast food, vai dar errado. Número 2, foco no aspecto fundamental.
o que é que você faz? O que é que você entrega? Qual que é o seu propósito? Tem muita gente se perdendo no varejo porque a pessoa está querendo ser um polvo. Ela faz uma coisa, aí quer fazer mais uma, aí faz mais uma, aí faz mais uma, aí faz mais uma. No final das contas, ela não está fazendo nada, nem o básico que ela se propõe. Ele fala, faz o básico, entrega da melhor maneira aquilo que você se propõe. Número 3, mercadorias exclusivas. Trabalhar com coisa que só você tem, criar o seu diferencial, agregar um serviço junto ao produto. Número 4, design de lojas. E número 5, lojas cada vez mais locais, cada vez mais autenticidade. Nós temos que mostrar aquilo que a gente é. Nós não temos que mostrar aquilo que a gente não é. Nós não temos que ficar enfeitando o pavão. Nós temos que ser quem a gente é. É disso que o consumidor gosta. Ele finaliza com Stephen Covey, que diz, fazer as coisas certas, fazer as coisas mais rápidas não significa que você está fazendo as coisas certas. Esse cara mitou na NRF 2025. Tô acabando, gente! Marcel, pique, filho, ó. Pra voltar. Bora lá? Target, tá quase acabando. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês, ó. Vocês viram essas duas belezuras aqui? Livros da editora Autêntica Business. Livros extraordinários. Eu sou embaixador da editora, então eu tenho que falar muito bem desta editora. Livros de vendas, tecnologia, varejo. Só livro top. Trouxe 2 livros para sortear aqui hoje, Ricardo. Vendas disruptivas. Olha o nome. A Bíblia do Varejo. Estratégias de marketing e vendas para sobreviver à revolução do varejo e prosperar. Eu sei, Leandro Mourão. Mourão Consórcios, né? Mourão Consórcios. Depois nós vamos cobrar o merchan. Né, Jobert? Tumba aí do varejo aí com a gente. Pessoal, vamos falar agora da Target. Segunda maior varejista do mundo. Só perde para o Walmart. Essa loja é extraordinária. E esse cara, ele é fantástico. Brian Cornell, CEO da Target. O Brian Cornell deixou como principal frase na NRF 2025 esta daqui. Se você está disposto a crescer, você tem que estar disposto a se... Vamos repetir isso aqui comigo? Me ajuda aí. Vai lá, repete aí, por favor, para eu tomar uma água. O Brian Cornell, ele fala muito sobre treinamento, capacitação, liderança. Na NRF, ele começou a falar exatamente isso daqui. No varejo, a sua loja é o local onde você muda vidas. Muda a vida de quem trabalha, muda a sua vida como cliente. O varejo, ele está ali para impactar vidas de pessoas. O Brian Cornell fala sobre a cultura do cuidado. Cultura do cuidado e do ganhar junto. Ele diz que não tem jeito de você obter um resultado se você quiser fazer sozinho. Não tem jeito de você fazer as coisas se você não trabalhar na equipe, não compartilhar, não juntar, aglutinar com pessoas. E se você não fizer com seu time. Por isso ele não foca, olha isso, ele não foca o crescimento dele na questão linear e nem no microgerenciamento. Esse mês vendeu tanto, mês que vem tem que vender tanto. Não, vamos entender o mercado do mês que vem. Mês que vem tem carnaval, muda para todo mundo aqui. O carnaval muda para todos os negócios aqui. Vai ter gente que vai vender mais, vai ter gente que vai vender menos. Vai ter gente que vai fazer muito. Então você não pode, ele fala, você não pode crescer de forma linear. Não pode sair colocando meta linear. Não, esse mês vai crescer 5, tem que crescer 5% ao mês. Ele fala, não é assim que a gente consegue crescer e estimular pessoas se a gente estipula esse tipo de regra dentro do nosso negócio. Ele continua com 3 perguntas. Como você se prepara para o trabalho de hoje? Como você se prepara para o próximo passo? Como você se prepara para o próximo destino? O Brian Cornell fala que a maioria das pessoas começam a trabalhar sem a preparação necessária. A pessoa pisa na empresa sem o espírito do trabalho.
Ele diz que a gente tem que entrar na empresa focado, concentrado. Quando você vai para uma festa, geralmente você se prepara. Você vai tomar banho, você vai chegar lá, vai organizar. Nossa, eu vou fazer. Ele fala, as pessoas têm que entrar com esse mesmo espírito quando entra dentro da empresa, quando entra dentro da loja, quando entra dentro do meu negócio. A gente precisa de pessoas que sejam focadas, que estejam ali preparadas para o próximo passo, para o próximo desafio. Brian Cornell continua. Fiz um programa de liderança na Target. Sabe o que aconteceu? Botei a turma toda para treinar. E depois eu fiz uma pesquisa. Sabe o que ele descobriu? Que 96% dos líderes que participaram do treinamento cresceram as suas vendas. Sabe o que isso significa dizer? Capacitação dói. Crescimento é uma casca que a gente às vezes tem que quebrar. Tem dor no meio? Tem dificuldade? Tem. Mas se as pessoas não quiserem crescer, elas não conseguem sair do lugar. E ele fala, nós precisamos cada vez mais de ter a confiança do nosso time de colaboradores. E se eu quero a confiança do meu time de colaborador, quem que tem que estar na frente da minha empresa? Uma pessoa capacitada. Uma pessoa que entende do que está acontecendo. De uma pessoa que esteja conectada com a realidade. De uma pessoa que esteja no mercado. E não que esteja dentro de um escritório dando canetada e mandando todo mundo fazer as coisas. Eu quero gente que saiba o que está acontecendo. Eu quero gente que entenda o que está acontecendo. O Brian Cornell, ele fala, se você não mudar o mindset, você não vai crescer. E ele finaliza dizendo que se você não está disposto a crescer, você tem que se você está disposto a crescer, você tem que se capacitar e aceitar os desafios do crescimento. Quem está disposto a crescer? Quem está disposto a investir tempo? Quem está disposto a fazer mais? Quem está disposto a quebrar a zona de conforto? São as pessoas que vão estar mais preparadas para o próximo passo do jogo. Gente, meu tempo está acabando. É a última. É a última. É a última. É a última. E a gente não poderia... depois que acabar, eu tenho 3 recados para vocês. E o último deles é o sorteio do livro. O último é o sorteio do livro. Vamos lá? Gente, para encerrar, nós vamos encerrar com a Tommy Hilfiger. Não vamos encerrar com a Tommy. Nós vamos encerrar com o Tommy da Tommy. Porque ele foi o palestrante astro, o melhor, o palestrante que ganhou o prêmio da NRF como visionário do ano. Tommy Hilfiger. E uma coisa que chama a atenção no Tommy, sabe o que é? É o cargo dele. Ele não fala, eu sou o dono da empresa. Ele não fala, eu sou o CEO. Eu sou o presidente. Sabe o que ele fala? Eu sou o principal designer da marca. Eu tô na ativa, eu desenho, eu faço acontecer, eu tô aqui para fazer a mudança na vida das pessoas. Esse cara é extraordinário. Principal frase de Tommy Hilfiger na NRF, para mim, foi essa. É preciso olhar adiante e estar na frente, além da curva. A Tommy Hilfiger, uma marca muito reconhecida pelos brasileiros. Tenho certeza que vários aqui hoje devem estar vestidos também com a roupa da Tommy, tem vários aqui. É uma marca que o Brasil gosta muito. O Tommy começou contando a sua história. Uma história que tem 40 anos. Abriu a empresa em 1985. E ele diz, abri a primeira loja aos 18 anos de idade. Com 20 calças jeans e 50 doletas no bolso. Foi o ato de coragem. Quantos aqui não tem lá no início da sua história um ato ou um lance de coragem como esse aqui? Quantos aqui não estão recomeçando negócios? Estão recomeçando negócios aqui há pouco tempo. Eu tenho várias histórias aqui de empreendedorismo que eu já escrevi para minha coluna que estão aqui presentes hoje. Tem vários aqui, vários. Nós estamos recomeçando o tempo inteiro. E o Tommy se apaixonou pelo varejo. Então, o que ele fez? Ele começou pequeno, mas com o pensamento
grande, com visão, com estratégia. Ele queria criar uma marca diferente. Ele queria criar uma marca impactante. E 40 anos depois, ele conseguiu uma marca moderna, duradoura e com apelo mundial. Tommy Hilfiger, um cara muito bacana, falou muita coisa legal na palestra. Mas ele tocou num ponto legal demais aqui. Ele falou, eu queria que um dia os consumidores pudessem comprar, clicar. Comprar, clicar. Comprar, clicar. Isso mudou o meu jogo. Foi quando o e-commerce começou. A Tommy teve um grande boom nessa época. Ele continua. Toda mudança é um novo jogo, mas não podemos esquecer do passado. Quando eu lembro disso, eu lembro do que ano passado Magic Johnson falou em sua palestra. Ele começou falando sobre gratidão. Ele diz, alguém nos ajudou a estar onde estamos hoje. Então, a gente tem que ter gratidão às coisas, às pessoas, àquilo que a gente conquistou, olhar o passado. Mas não é só ficar olhando o passado. Sempre olhar para frente, evoluir, crescer, passar para o próximo nível. É preciso olhar adiante, estar na frente, além da curva. Gosto de pensar no futuro antes que o consumidor pense. Eu gosto de pensar numa roupa antes que a pessoa imagine. Eu já quero desenhar, eu já quero fazer o pensamento do consumidor. Eu já quero tirar da cabeça dele, pôr no papel, colocar na gôndola e começar a vender. Tommy Hilfiger finaliza dizendo, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para o time? E agora, pessoal, qual que é o próximo passo? E agora, qual que é o próximo nível? Ele vai no time e pergunta, o que a gente tem que fazer? Para onde que nós vamos? Para onde que é o mapa do nosso jogo? Para qual lado nós estaremos caminhando e marchando de agora para frente? Tommy diz que há 25 anos atrás, muita gente falou sobre a internet, falou que não seria possível comprar pela internet. E ele fala, pois é, a inteligência artificial vai mudar muito, tudo, a comercialização no varejo. Tem seus perigos? Tem, mas lembre-se de uma coisa, o cavalo que vai puxar a carroça. Não é a carroça que vai puxar o cavalo. Então, todos aqui estaremos sujeitos cada vez mais à inteligência artificial entrando nos nossos negócios. Aliás, muitos falaram que a inteligência artificial, ela é a tecnologia 2.0. Posso falar assim, Dudu? Posso? Professor Eduardo, especialista na área de inteligência artificial. Pode tirar a foto dele ali também, ó. É um mestre da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, muita coisa que é tecnologia, já estão chamando também de inteligência artificial. Isso aí daqui a pouco é aquela velha história da gente estar online e offline. Antes a gente perguntar, você está online? Você está offline? Hoje ninguém pergunta mais se você está online, não. Ninguém te pergunta, você já está. Entendeu? Mas a minha internet está desligada, mas o Wi-Fi te pega em algum lugar. Então é isso. Então nós já estamos dentro. Só que cada um aqui dentro da sua velocidade, dentro do seu sistema, dentro do seu segmento. Obstáculos geram oportunidades. Os desafios precisam ser vistos como oportunidades. Pense e foque no positivo. Muita gente só foca no negativo. Assisti uma palestra com Chris Voss, ex-negociador do FBI, num evento que se chama The Global Leadership Summit. Esse cara diz, 75% do pensamento humano tende ao negativo. De cada 4 pensamentos que a gente tem na vida, 3 sempre dizem pra gente, não vai dar certo, você não vai vender, não vai. De cada 3, nós somos negativos, 1 positivo. Sabe o que ele fala? Quer melhorar a sua vida? Pelo menos divide 50-50. Você já vai estar melhor. Reclama menos, faz mais. Vamos falar menos do coleguinha e bater mais palma para as outras pessoas. Tommy Hilfiger finaliza sua fantástica palestra dizendo, escolha uma pista na sua estrada. Faça aquilo que você ama e faça a diferença acontecer no mundo dos negócios. Gente, eu quero finalizar agradecendo a cada um de vocês por essa oportunidade extraordinária. Eu não posso deixar de finalizar
com a frase mais extraordinária da NRF 2025. Sabe de quem que foi? Foi da Azita Martin. Mas antes, eu vou trazer para você o resumo da NRF 2025, como um bom professor, em 4 capítulos. Bora lá? Acabou a NRF Retails Big Show 2025, o grande show do varejo. O evento foi realizado de 12 a 14 de janeiro no Javits Convention Center, em Nova York. Segue agora as 4 principais tendências do varejo para 2025. Inteligência artificial foi o tema do evento. Não é mais se eu vou ou não vou utilizar a IA. Agora é como e onde eu vou utilizar a IA nos meus negócios. Tendência 2, varejo unificado. O Omnichannel entra com tudo. Cada vez mais a loja tem que ter integração de todos os canais de comunicação. Descoberta, pesquisa, compra, atendimento, entrega e devolução. Tendência número 3, de volta para o passado. Lee Peterson, em sua palestra, falou sobre o slow retail, o varejo voltando a fazer o básico dentro das lojas. Atendimento, lojas organizadas, checkouts rápidos e também lojas confortáveis e aconchegantes. Tendência número 4, pessoas. As pessoas fazendo parte do protagonismo do varejo. O CEO da Target, Brian Cornell, falou sobre a importância da cultura organizacional e da cultura do cuidado para com os colaboradores e também os clientes, os consumidores. Varejo não é sobre vender apenas. Varejo é também sobre cuidar de pessoas, criar conexões, experiências e propósitos. Eu sou o Cristiano Lopes, correspondente da rádio CDL-FM na NRF 2025. Ah, esse vídeo ficou top, hein? Ficou legal. Vou encerrar com a frase que chamou a atenção de todo mundo. Abaixa só um pouquinho aí, por favor, a técnica. Ô, gente, eu falei que era o Jefferson, mas é o Wilber que tá aí hoje, né? Desculpa, viu, Wilber? Mas vocês são tudo amigos, a gente tá tudo junto, meu amigo. Vamos lá. Quero fechar com a Azita Martin da NVIDIA. NVIDIA é uma empresa que era de videogame e hoje é uma empresa de inteligência artificial. Uma das maiores e mais importantes do mundo. Ela finaliza com esta frase: quando você entra num foguete, você não pergunta o assento. Você só quer decolar. Você só quer voar. Nós não temos que perguntar em qual assento nós estamos. Não interessa o assento que nós estamos sentados. O que mais interessa é que nós temos que decolar e aproveitar as oportunidades de 2025 para voar alto. É isso que eu desejo para vocês nos seus negócios. Muito sucesso! Valeu demais! Obrigado, CDL! Valeu demais!